Nesta terça-feira tem Grêmio e Fluminense na Arena. E agora, neste final de ano, o Grêmio vai definir a sua vida. Vai ser vaga na Copa Sul-Americana ou será que tem chance de pré-Libertadores? Sobre isso, a Conmebol fez definições importantes sobre o seu calendário para a próxima temporada. E o Grêmio fica de olho. Bom, além disso, tem goleiro de volta, 2 jogadores de saída e a situação do Everton Cebolinha. Tudo isso a partir de agora, aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino. Nesta terça-feira à noite tem Grêmio e Fluminense na Arena. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Agora está chegando o momento importante de o Grêmio definir, né? O que vai acontecer neste final de temporada. Neste momento, o time tem vaga na Copa Sul-Americana, que já é alguma coisa, né? Uma competição sul-americana para preencher o calendário, mas ainda o Grêmio tem esperança do 8º lugar no Campeonato Brasileiro e aí espera a Copa do Brasil até o dia 21 de dezembro para ver se o Cruzeiro ou o Fluminense, um dos dois pode ser o campeão, aí o Grêmio poderia ficar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, a vaga na pré-Libertadores. Aí é outra história, né? Sobre isso, a Conmebol, no final de semana, antes da final da Copa Libertadores da América, lá em Lima, tomou algumas definições importantes sobre o calendário para o ano que vem. Com os locais das finais, tanto da Libertadores como da Copa Sul-Americana. Afinal, um jogo único. O que a Conmebol definiu? Final da Libertadores do ano que vem em Montevidéu, no Uruguai. Final da Copa Sul-Americana de 2026 em Barranquilla, na Colômbia. Aí é longe, né? Uma viagem com uma logística extremamente complicada, por exemplo, para torcedores, né? Se tiver representantes do futebol brasileiro, chegar até Barranquilla é complicado, né? Mas também a Conmebol, ela toma essas definições e de vez em quando, no meio do caminho, quando chega perto da final, ela muda. Mas, por enquanto, esta é a definição. Final da Libertadores em Montevidéu, final da Copa Sul-Americana em Barranquilla, na Colômbia. Para 2027, cidades candidatas a receber a final da Libertadores: Rio de Janeiro, Brasília, La Plata, na Argentina e Assunção, no Paraguai. E a final da Copa Sul-Americana de 2027 em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Bom, para o Grêmio, se o Grêmio conseguir vaga na pré-Libertadores, tem que jogar a partir de fevereiro, 2 fases ali do momento de pré-Libertadores para ter a vaga na fase de grupos. E aí a fase de grupos começa em abril. E é o mesmo para a Copa Sul-Americana. Se o Grêmio tiver vaga na Copa Sul-Americana, que é a posição de momento do Campeonato Brasileiro, entra em abril, na fase de grupos da competição, com o sorteio dos grupos no mês de março. Deixa eu voltar para o jogo desta terça-feira à noite na Arena contra o Fluminense para falar da escalação do Grêmio que o Mano Menezes poderá preparar em relação ao time. Depende ainda de uma tentativa que o Grêmio faz no STJD para tentar liberar o lateral esquerdo Marlon e o zagueiro Kahneman. Então, com essas duas dúvidas, o time provável do Grêmio é o seguinte. Lembrando que Amuso e Carlos Vinícius estão fora. Então, o time provável: Thiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins ou Kahneman, Wagner Leonardo e Marlon ou Lucas Esteves. Dodi, Arthur, Alisson, Edenilson, William e o André Henrique. Esse é o time que deverá ser confirmado pelo técnico Mano Menezes, repito, ainda aguardando as definições do STJD sobre o Marlon e também sobre o Kahneman. Na projeção para o ano que vem, tem já 2 jogadores que estão de saída do Grêmio, né? Terminando o contrato, certamente não vão ficar para a próxima temporada. O primeiro é o Alex Santana. Foi uma contratação que veio por empréstimo, não deu muito certo, né? Chegou durante o Mundial de Clubes, ali na metade do ano, até começou como titular, mas não teve grande desempenho. No total, 10 jogos, 5 como titular. O último em agosto, no empate em 0-0 contra o Ceará. Desde o final de outubro, ele está tratando uma lesão de grau 2C na perna direita. Bom, aí no final do ano o Grêmio devolve ele para o Corinthians, não existe o interesse na permanência dele por parte da futura direção. O outro jogador que deve ser liberado, o Enzo. Lateral esquerdo, que veio do CSA, 23 anos de idade, ficou no banco de reservas em 6 oportunidades. Não ganhou nenhum minuto em campo. Então o Enzo não deve ficar também, porque o Grêmio tem outros laterais, né? Então são os 2 primeiros jogadores de saída. Também vai ser definida a situação do volante Ronald
revelação das categorias de base do Grêmio, emprestado ao Atlético Goianiense, que quer prorrogar o empréstimo dele por lá. O que pode até acabar acontecendo, porque não se tem nesse momento uma ideia de aproveitamento dele no grupo principal para receber oportunidades aqui no Grêmio. Tem goleiro voltando, Adriel, né? Chegou a ser titular, depois teve, né, problemas de relacionamento com a direção. O Adriel já está no segundo empréstimo, agora para o Atlético, na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube mineiro até chegou em determinado momento a sinalizar a compra dele. O valor que foi estipulado para a venda de 2 milhões de euros, dá mais ou menos 12 milhões de reais. Mas o Atlético não deve comprar, sinalizou agora que vai devolver o jogador para o Grêmio. E agora? A direção do Grêmio, a futura direção, vai decidir o que fará, né? Primeiro tem que ver se o Gabriel Grando vai ficar, o Thiago Volpi talvez não fique, tem sondagem do futebol mexicano, o Everton pode ser contratado. Daqui a pouco, se o Thiago Volpi e o Grando saírem, quem sabe o Adriel não possa ser um reserva, né? Mas também existe a possibilidade de um novo empréstimo para algum outro clube, mas tem que ver como é que vai ficar o cenário de goleiros do Grêmio para o começo do ano que vem. Lembrando que o Adriel não é mais representado pelo empresário Pablo Bueno. A situação do Everton Cebolinha, que entrou muito bem na final da Copa Libertadores da América no segundo tempo, na partida contra o Palmeiras, com a vitória do Flamengo, campeão, né, da Copa Libertadores da América. O Cebolinha entrou bem no segundo tempo do jogo. Ele deu entrevista depois da partida, onde confirmou que foi procurado pelo Grêmio. O que ele disse? Abre aspas para o Everton Cebolinha. Tive consultas de 6 clubes antes do Mundial da metade do ano. Tive uma proposta muito boa de um clube turco. Conversei com o Felipe Luiz, pedi para ele me liberar, era a final da janela, e acabou que não quiseram nem escutar. Era uma proposta muito boa financeiramente, mas tudo tem um propósito. Tenho esse privilégio de ser querido por alguns clubes. Meu empresário foi procurado por 6 clubes do futebol brasileiro. Alguns já saíram na mídia. Esses, e aí confirmou que foi perguntado para ele, Grêmio e Palmeiras. Já tiveram contato também, mas estou focado no Flamengo e tenho contrato até o final do ano que vem e vou dar o meu melhor. Aí completou o Everton Cebolinha dizendo que quando acabar o ano vai decidir o que fará da sua carreira para a próxima temporada. Diz que é ano de Copa do Mundo e ele quer jogar, quer sequência. O Flamengo ele tem ficado como alternativa para entrar no decorrer das partidas. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Eu mesmo cheguei a falar que a futura direção do Grêmio, né, tinha interesse na contratação dele, mas o que eu tenho recebido de informação é que esta situação não deve andar, né? Não tem possibilidade do Everton Cebolinha jogar no Grêmio no ano que vem. Bom, e valorizaram depois da grande atuação na final da Copa Libertadores da América. Vamos ver se o Flamengo consegue convencer ele a ficar por lá ou se vai ter alguma negociação para a saída do Everton Cebolinha. Mas, pelo jeito, não será para o Grêmio. Valeu, pessoal. Uma boa semana para todos. Tem muita coisa para acontecer. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal do Gabardo, sempre em nome de Arroz Prato Fino. Uma boa semana. Até a próxima.